O novo Código Eleitoral será cobrado na prova do TSE unificado? Devo devo de algum modo considerar o estudo do projeto de lei durante a minha jornada para que eu ganhe tempo lá na frente quando ele for aprovado e venha a ser cobrado no concurso? Eu tenho recebido muito questionamento dos meus alunos mais recentemente a respeito desse novo Código Eleitoral, porque com certeza, você estudar e depois ter uma alteração legislativa às vésperas do edital e mudar muito seu portfólio de conteúdos a estudar, ou até mesmo o que você estudou já não valer, você tem que estudar diferente, isso pode gerar confusões também. É realmente um ponto que preocupa muitos os nossos alunos aqui no concurso nacional do TSE. Mas eu vou te dizer uma coisa, pessoal. Há muitos e bons elementos para você não se preocupar com o novo Código Eleitoral, tá? Eu vou primeiro falar um pouquinho sobre o status do concurso nacional do TSE. Olha só, nós temos a expectativa, conforme isso já foi exarado, já foi manifestado por diversas vezes, do edital ser publicado no início do segundo semestre e as provas acontecerem mais para o final do segundo semestre de 2023, ou seja, vem esse ano e ao que tudo indica, será esse ano mesmo, até porque ano que vem é ano eleitoral e aí esses servidores já precisam estar lotados, sendo nomeados e você certamente estará lá, assim esperamos, não é mesmo? Pois bem, o novo Código Eleitoral, por sua vez, ele é um projeto de lei complementar, é o PLP 112/2021. Ele precisa tramitar na Câmara, já tramitou, depois precisa tramitar no Senado Federal. Na Câmara, nós encerramos o trâmite em setembro de 2021. Na época, inclusive, houve uma fantasia aí de que ele tramitaria rápido no Senado, iam aprovar um regime de urgência urgentíssimo para que tramitasse muito rápido dentro do Senado Federal e fosse aprovado antes de outubro, para cumprir o período da anualidade, um ano antes das eleições, e pudesse ser aplicado às eleições de 2022. O que sabemos que não aconteceu, afinal de contas, já passou a eleição de 2022, nós estamos em 2023 e agora questionando se é que ele vai ser aprovado ao longo deste ano. Pois bem, está lá no Senado Federal, portanto, para ser analisado. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele comentou que, inclusive, esse projeto de lei complementar precisa ser discutido na CCJ, que é a Câmara de Constituição e Justiça lá do Senado. Por quê? Porque existem pontos polêmicos. Isso é muito interessante, Existem pontos polêmicos e ele acredita que se não forem bem debatidos, isso pode abrir espaço, inclusive, para que nós tenhamos arguições de inconstitucionalidade no STF. Isso seria ruim, porque a norma é aprovada, depois tem lá a arguição de inconstitucionalidade, daí não aplica, fica aquela confusão que já existe hoje, Afinal de contas, nós estamos diante de uma legislação que é uma colcha de retalhos, tá? E um outro ponto importante, que é o que tem sido constatado nas discussões e é o que tem sido já falado por muitos doutrinadores de direito eleitoral, que esse PLP, ele trata, na verdade, de uma consolidação de leis. Hoje, quando você estuda direito eleitoral, você olha no Código, olha na Constituição, você olha na lei das eleições, na lei dos partidos políticos, na lei de inelegibilidades, nas resoluções do TSE, nas decisões do STF, e você extrai ali o estudo do direito eleitoral. É muito difícil fazer isso. Inclusive, eu tenho muito cuidado ao longo das nossas aulas para sempre trazer o material mais atualizado para vocês, tendo em vista todas as discussões que nós temos. Inclusive, existem algumas provas, que infelizmente, vou lembrar aqui, lembrei uma agora de cabeça e vou falar para vocês, que foi aquela prova do TRE do estado do Maranhão, se eu não me engano, feita pela IESES, em que os caras cobraram, o Código Eleitoral não recepcionado. Colocaram na questão, de acordo com o Código Eleitoral, e cobraram matéria que não é aplicável. E, infelizmente, eu lembro de nós termos feito recurso, esperneamos bastante contra a banca, mas a questão nem sequer foi anulada. Isso não vai acontecer se essa consolidação, ela de fato for engendrada. Nós tivermos esse novo código consolidando as normas. Tanto é que são mais de 800 artigos, pelo que eu acompanhei aí dos últimos ajustes do PLP. Tá, aí um ponto importante. Por quê? Em se tratando de uma consolidação, não significa necessariamente que serão inovações. É claro, existem inovações previstas, isso vai acontecer, mas vamos lá, 80% vai ser consolidação, 20% vai ser inovação, então tudo que você está estudando, de certo modo, ainda que seja aprovado o novo Código Eleitoral, você vai aproveitar. Aí tem lá o 20% que vai ser a diferença, nós vamos dar atenção a isso se necessário for, e claro, vamos dar bastante atenção, porque geralmente se cobram as inovações legislativas, mas não é uma preocupação para você ter agora. Outro ponto importante é o seguinte, geralmente em anos não eleitorais, que são os anos ímpares, é que nós temos avanço na legislação eleitoral. Por quê? Por conta da anualidade. Então, tudo que precisa ser aprovado, tudo que precisa ser editado de novas normas
aqui na seara eleitoral, por conta do princípio da anualidade, deve ser feita até o início de outubro. Afinal de contas, precisa de um ano para as próximas eleições. Então, tudo que nós tivermos alterado até outubro deste ano pode ser aplicado nas eleições que acontecerão em 2024, tá? Eu sempre digo nas aulas, né, que ano que nós temos as reformas eleitorais são anos ímpares, né? Mas veja só, pessoal, tem um porém aqui muito importante nesse PLP. Como eu dizia a vocês, está no Senado Federal, vai ter que passar pela CCJ, porque existem pontos que são objeto de muita discussão quanto à constitucionalidade. Então, se você for pensar, tem bastante discussão para acontecer na CCJ ainda. E nós não temos nem relator no Senado, que é quem vai cuidar do processo e vai cuidar do trâmite dentro da casa lá no Senado Federal. Então tem que definir o relator, tem que mandar para a CCJ e isso tem que ser discutido. E tem um outro elemento, pessoal, que é muito importante, que é um elemento não olhando simplesmente para o PLP, o projeto de lei, mas que diz respeito às preocupações, né, da gestão, da preocupação das casas legislativas, do executivo, quais são as grandes prioridades que o Brasil tem. E aí eu fui pesquisar um pouquinho a respeito disso, pessoal, e quando você olha para as prioridades, o que nós temos sendo dito aqui na média, né? Só para você entender. Olha só, tanto da oposição, né, quanto do lado da oposição, quanto do lado do governo, não há menção de que a aprovação do Código Eleitoral será prioridade. Né? Eu listei aqui só para você ter uma ideia, isso aqui não é tão relevante assim para você entender o contexto, mas para você entender que tira a possibilidade ou reduzem as chances de que nós tenhamos esse projeto de lei sendo aprovado. Por quê? Olha só, quais são as prioridades hoje do Congresso Nacional, né, do lado do governo? Né? Nós temos ali como prioridades uma medida provisória do Bolsa Família, o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. A oposição, quais são as prioridades? Né, um sistema de cobrança de tributos, que eu acho que envolve ali a reforma tributária, o marco da garantia, a reforma do imposto de renda, são as prioridades da oposição. Ou seja, nem oposição, nem situação acreditam, trazem como prioridade o novo Código Eleitoral. Então, assim, pessoal, colocando isso em termos, se nós precisamos ter esse negócio aprovado até o mês de outubro, né? Se nós precisamos ter isso publicado para nós, que interessa, antes do edital, a chance, isso pode ser aprovado. Mas eu tenho dito para os meus alunos o seguinte, que factualmente, tendo em vista todas as contingências, eu não acredito na aprovação, não é prioridade, não é pauta do governo, há muito ponto, né, que é objeto de debate, há muita discussão ainda a respeito sobre discussões que não estão muito bem afinadas, né? A Câmara me parece que apressou ali a aprovação porque queria trazer para as eleições de 2022 e não conseguiu. Então não tem urgência, há pontos de discussão. O Rodrigo Pacheco deixou bem claro que tem que passar pela CCJ. E além disso, se eventualmente isso for aprovado 80%, simplesmente é a mesma coisa, só reorganizada. Logo, esquece o novo Código Eleitoral. Deixa para o acaso. Se isso vier, a gente vem aqui, grava um vídeo, organiza os cursos, organizamos o conteúdo e você estuda segundo a nova legislação. Caso contrário, você deixa de lado. Eu acredito do fundo do coração que isso vai ser aprovado em 2024, primeiro semestre. Não vai nem se aplicar às eleições de 2024, vai ficar para 2026, pessoal. Infelizmente, né? O que seria bom para o Brasil, claro, se nós tivéssemos um novo Código Eleitoral, porque, faz tempo que nós precisamos. Mas que não venha agora para atrapalhar os seus estudos para o TSE unificado. Concorda? Não concorda? Deixa os comentários aqui embaixo e eu vou acompanhar de perto essa questão também. Sempre mantê-los informados, inclusive no meu canal de Telegram, que o link também está aqui embaixo. Eu trago sempre informações atualizadas, antecipo até mesmo vídeos que serão gravados por aqui. Abração, beijo no coração e a gente se vê. Até mais.